Pessoal, muito bem-vindos novamente. Conforme eu prometi no vídeo inicial de apresentação, eu vou começar essa apresentação aqui para vocês, mostrando o passo a passo que eu fiz para mim, né, e que eu acho que vai ser muito útil para outras pessoas também. Então, eu dividi o curso em alguns módulos para que os vídeos não fiquem muito longos, e esse é o número 1. Então, qual é a proposta desse vídeo, desse treinamento, vamos dizer assim? Ele como eu digo aqui, compartilhar os conhecimentos que eu tenho de inteligência financeira através da minha experiência própria. São técnicas que eu usei para mim mesmo, portanto, eu estou aqui compartilhando com vocês. Isso aqui não vai ser um curso de formação de maneira nenhuma. Isso aqui, basicamente, são informações que eu estou dando para vocês para que desperte interesse por esse assunto e mostrar um caminho como vocês podem melhorar a vida de vocês. Obviamente, para que a coisa ande e funcione bem, vocês vão ter que estudar e vão ter que continuar trilhando aqui nesse caminho como eu fiz. Até hoje eu continuo fazendo cursos, estudando, etc. Ok? Bom, qual é o cenário atual do Brasil? O brasileiro ele é deseducado financeiramente. Isso vem de vários motivos. Por exemplo, a nossa escola não ensina esse tipo de coisa. Em outros países, você já começa desde criança a aprender sobre a educação financeira, mas aqui no Brasil esse conhecimento é muito escasso. Pouquíssimas escolas trabalham com isso. E também a própria questão da família também, que não passa esses valores, isso é algo tradicional aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia da situação, foi feita uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 2016 e 30 nações. Essa pesquisa, ela verificava como era o nível de conhecimento de inteligência financeira das pessoas. Basicamente, conhecimento, comportamento e atitude. E de 30 nações, o Brasil ficou em 27ª posição. Então, o que é que acontece? Por causa disso, o brasileiro é presa fácil para armadilhas. Armadilhas desde pirâmides financeiras, promessas de ganho fácil, ou então você é cliente de um banco e o gerente te apresenta um produto de investimentos que não é bom e você, por falta de conhecimento, acaba ficando com esse produto e deixando de ganhar muito mais do que poderia. Outra coisa que acontece aqui no Brasil também é que a maioria das famílias possuem dívidas. Muitas dessas dívidas estão em atraso. É algo em torno aí de 50%, 60%, pelo menos, das famílias brasileiras estão em dívidas e dessas, uns 25% estão em atraso. Isso são dados de 2016, de pesquisas feitas pelo CNC Portal Brasil. Bom, temos também poucos poupadores. No Brasil, cerca de 30% das pessoas são poupadores ativos. E poupador ativo, apesar de parecer um nome de alguém que tem muito dinheiro poupado, não. Basta ter qualquer quantia na poupança, já é considerado poupador ativo. Então, vocês veem que esse número é um número muito baixo. Bom, outra coisa é que esse tema ele não é discutido em família. Ele não é discutido entre amigos, ele não é discutido de maneira nenhuma. A questão do dinheiro. Hoje em dia, você discute sobre qualquer coisa, menos sobre dinheiro. Então, como isso não é falado, desde que tipo de investimento eu estou fazendo, quanto eu ganho, como eu cuido da minha vida financeira, isso cada um fica com a sua informação e esse tipo de coisa não é compartilhada. Então, isso ajuda a essa desinformação que existe hoje. E, finalmente, talvez seja uma das piores coisas, são as crenças limitantes. As crenças limitantes são ideias que as pessoas têm a respeito do dinheiro e muitas delas são falsas. E essas crenças são passadas
de geração em geração, de pai para filho, família, parentes e amigos e assim por diante. Então eu vou citar algumas delas que eu acho que são as mais famosas aqui. Uma delas é aquela primeira que diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Na verdade, essa frase ela foi uma deturpação de uma frase que está na Bíblia. Na Bíblia diz que o excesso de amor pelo dinheiro é que é a raiz de todo mal. E por algum motivo ela foi simplificada e ficou apenas isso, o dinheiro é a raiz de todo mal. Bom, não faz o menor sentido, porque o dinheiro é só um pedaço de papel ou um registro eletrônico na tua conta. Você pode fazer um monte de coisas, boas ou ruins, com o dinheiro, a escolha é sua. Então, não tem o menor sentido esse tipo de crença. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela conseguiu angariar milhões de dólares em recursos para causas nobres. Com muito dinheiro, ela conseguiu fazer o bem. Então, é isso. O dinheiro é simplesmente um meio. Não adianta. Quem faz o bem ou faz o mal é a pessoa que o tem. Outra crença que também é muito divulgada é assim: se você não nasceu rico, provavelmente você nunca será rico. Ou se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Ah, Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa já é um pouco antiga, de 2011, mas apenas 16% dos milionários no mundo são herdeiros. Os 84%, eles construíram sua fortuna do zero, ou seja, ou eles saíram da classe pobre ou classe média e ficaram milionários. Então, desmonta totalmente esse tipo de crença, ok? Uma outra, também muito falada, é que não dá para ficar rico com o país, a economia do jeito que está, com a crise, etc. Bom, a crise está aí, e a gente pode encarar ela de várias maneiras diferentes. Então, se a gente pensar por uma outra ótica, um outro lado, já perceberam quando o país estava bem, tinha muita gente também que não ficava rico e não conseguia juntar dinheiro e continuava com problemas. Então, você pode procurar vários exemplos de empresas, de pessoas que prosperaram durante a crise. Então, isso também não é desculpa para você não prosperar também. Ah, Essa daqui eu acho que é a pior de todas. Dinheiro não traz felicidade. Serve como desculpa, basicamente, para quem não tem. Por quê? Existem pobres, ricos, pobres felizes, ricos infelizes e todas as combinações possíveis aqui. Basicamente, o que é a felicidade? A felicidade, segundo também estudos, é você ficar bem com as famílias, com as pessoas que você ama, estar próxima das pessoas que você ama, é, ter saúde, realizar seus sonhos, etc. E você pode realizar, e o dinheiro pode ajudar e muito a conseguir esses passos para a felicidade. Mas, por outro lado, se você tem muito dinheiro e simplesmente deixa ele guardado e não faz nada com ele, e você tem a saúde ruim, você causou você tem um problema na tua família, então você não será feliz. Então, de novo, mais uma desculpa para quem não se esforçou para chegar nesse ponto, ok? Uma outra que é famosa é a seguinte: ele ficou rico, então ele fez algo de errado. Existe uma ideia aqui no Brasil de demonizar o lucro como se fosse uma coisa ruim. Todos os empresários são exploradores e coisas desse tipo. Mas isso também é uma ponta de inveja aí que as pessoas têm de quem honestamente chegou lá. É claro, ó, existem pessoas desonestas que conseguiram o dinheiro de forma ilícita, mas existem muitas pessoas que conseguiram através do esforço próprio. E, finalmente, uma outra crença que também as pessoas comentam bastante é que o investimento é para quem não tem dinheiro. Ah, Desculpe, o investimento é para quem tem dinheiro. Então, o que que acontece? As pessoas acham que para você ser um investidor, você precisa ter uma quantia muito grande de dinheiro, mas isso não é verdade. Você pode começar a investir com 50, 100 reais. Então, pode começar a partir de agora e não tem problema nenhum. Tá?
Ah, aí, uma das coisas que se falam é, bom, eu vou ganhar mais dinheiro, então aí eu resolvo todos os meus problemas. O meu problema é ganhar pouco, mas isso também não é verdade. Só para ter uma ideia, dos ganhadores da loteria, isso é uma pesquisa de informações do O Globo de 2016, 3 de cada 4 ganhadores na loteria voltam à sua situação financeira original após 4 anos, ou seja, eles perdem tudo. Uh, eu mesmo conheço pessoas que receberam heranças e também perderam tudo e voltaram na situação que estavam antes de recebê-la. Então, como é que se resolve o problema? O problema é resolvido através da inteligência financeira. E a questão não é quanto você ganha, mas sim quanto você gasta. Então, vamos supor uma pessoa ganhando 20 mil reais por mês e que gasta 20 mil reais por mês, comparado com uma pessoa que ganha 5 mil reais e gasta 3 mil reais. Essa segunda pessoa vai estar numa situação muito melhor do que a primeira, porque ela é um poupador e ela vai ter condições de conseguir a prosperidade. Sendo que a primeira pessoa, ela gasta tudo isso, ou até gasta, vamos supor, ela podia gastar até mais do que ela ganhava. Então, de novo, o ponto importante é quanto você gasta. Então, como começar a resolver o problema? Então, eu tenho problema financeiro, eu tenho dívidas, ou então eu não tenho dívidas, mas eu vivo naquela fase de sobrevivência, ganhando e gastando tudo que eu tenho. Então, como resolver esse tipo de coisa? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que anotar todos os seus ganhos e gastos mensais. Como é que você pode fazer isso? Várias formas. Você pode usar um aplicativo para celular. Existem vários aplicativos disponíveis, alguns pagos, outros não, outros gratuitos. E você pode fazer uma planilha no computador, no Excel, ou você pode simplesmente anotar num bloquinho, ou pegar as notas, guardar numa pasta e no fim do mês passar esses bloquinhos, não importa. Escolha a maneira que seja mais adequada e que você se sinta bem. Mas é importante anotar todos, sem exceção, todos os gastos. Se você foi comprar uma bala, você vai lá e anota esse gasto. Okay? E depois você classifica esses gastos de acordo com os tipos: alimentação, moradia e assim por diante. Anote também todas as dívidas que você tem. Não só anotar as dívidas, mas também saber quais são as taxas de juros que você está pagando para cada uma das dívidas. Se você não sabe quais as taxas de juros que você está pagando para as dívidas, vá atrás e descubra. Isso é uma coisa muito importante, porque lá na frente a gente vai ver como resolve a questão das dívidas. Se você tem investimentos, também anote os investimentos que você tem e quanto você está recebendo de rendimento em cada um deles. Só fazendo isso, o seu comportamento começa a mudar. Por quê? Você vira um fiscal de você mesmo. Por exemplo, se você não anotasse as dívidas, você chega e compra alguma coisa usando que você não precisa, que é um supérfluo, algo totalmente desnecessário, mas você chega, eu mereço isso, eu vou comprar. E depois se arrepende daquilo. Agora, quando você começa a anotar os gastos, você pensa, puxa, se eu anotar isso aqui, se eu comprar esse tipo de coisa, vai ficar anotado e eu vou ficar sempre olhando isso e eu vou ficar me martirizando a respeito desse gasto desnecessário. Então você já começa a melhorar só fazendo isso, só fazendo essa atitude simples de anotar os gastos. Mas isso é uma coisa muito importante. Tem que ter disciplina, e é uma coisa que você tem que começar e criar um hábito. Né? No início pode ser um pouco difícil, mas vale muito a pena. Por quê? Você tem que medir a sua situação. Você não consegue melhorar nada sem você medir, sem você saber onde você está. Para saber, você pode saber onde você quer chegar, mas inicialmente você tem que saber onde você está. Portanto, essa fase é absolutamente fundamental para resolver seu problema financeiro. Bom, depois que você fez essa anotação de gastos, 1 mês, 2 meses pelo menos, você vai começar a olhar aqueles gastos e vai descobrir
o que é importante para você e o que não é importante para você. Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, se encontrar com os amigos uma vez por semana para tomar um chopinho é algo importante para você e você não abre mão disso de maneira nenhuma, então continue fazendo isso. Mas todas as pessoas vão encontrar gastos que não são importantes ou então são desperdícios. Por exemplo, aquela academia que você pagou e nunca foi, uh, e outras coisas, gastos com coisas supérfluas. Então, depois que você tem tudo isso anotado, você começa a olhar e começa a tirar as suas conclusões. E o que você faz depois disso? Mantenha o que é importante e descarte o que não é. Porque se você chegar e começar a cortar tudo, inclusive o que é importante, você não vai conseguir ir em frente. Porque a tua vida não vai ter mais motivação. Você vai ficar, você pode até aguentar por um tempo, mas você vai desistir. Então, portanto, você tem que manter as coisas que realmente são importantes para você. Bom, aí você tem que fazer uma otimização dos teus gastos e eu chamei isso aqui de faxina pesada primeiro. O que significa isso? Daqueles gastos todos que você tem, você vai olhar e ver quais são os mais significativos e tentar descobrir meios de como reduzir esses gastos. Eu vou falar no meu caso específico o que aconteceu. Quando eu fiz o meu primeiro levantamento de gastos, eu descobri que o gasto alimentação era o maior de todos. E me surpreendi com o valor que eu encontrei ali. Supermercado, restaurantes, etc. Então, o que eu resolvi fazer? Bom, em relação ao supermercado, eu vivia sem coisas em casa, sempre faltando coisas aqui. Aí acontecia faltava ovo, faltava pão, seja lá o que for, eu ia no supermercado e comprava o que estava faltando. Obviamente eu ia no supermercado mais próximo da minha casa, que era o mais conveniente, e aí eu acabava comprando coisas que eu não precisava comprar. Além disso, o supermercado mais perto da minha casa era um dos mais caros da cidade e eu nem tinha noção desse tipo de coisa. Então, o que eu resolvi fazer? Eu comecei a fazer listas e uma vez por semana eu vou num atacadista e compro com um preço muito menor mesmo do que eu pagava antes. Então, só isso já reduzi muito os meus gastos. Também em relação aos restaurantes, ao invés de diminuir as saídas em restaurantes, comecei a fazer comida em casa, esse tipo de coisa. Então isso já ajudou bastante, reduzir pela metade os gastos com alimentação só fazendo esse tipo de coisa. E assim vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão analisar e vão ver quais são os pontos que são mais críticos e tentar reduzir os custos sem reduzir o teu padrão de vida. Bom, depois você vai cuidar dos gastos menores. Por exemplo, eu comecei a olhar contas de telefone e eu fui na empresa de telefonia e consegui, na verdade eu mudei de empresa e consegui um desconto muito bom. Reduzi muito o custo que eu pagava e consegui um serviço de melhor qualidade do que eu tinha antes. E a mesma coisa com TV a cabo e outras coisas que eu acabei fazendo. Então, basicamente tudo pode ser renegociado. Sempre vai lá, pode chorar, pedir desconto, etc. Principalmente as empresas de telefonia, elas sempre têm uma carta na manga para reduzir os gastos. Okay? Você pode, por exemplo, estou gastando muito com gasolina, você pode começar a usar mais transporte público e alternativas. Então, aí cada um tem que olhar os seus gastos. Bom, então, é o que eu falei aqui antes, você muda os seus hábitos de consumo, mas mantém a tua qualidade de vida. Ou seja, você tirou coisas que não são importantes, você otimizou os gastos que você tem com as coisas importantes. Então, aí o dinheiro começa a sobrar. Então aqui, só para colocar, para finalizar esse vídeo, eu queria colocar duas frases inspiradoras aqui de duas pessoas. Warren Buffett, que é simplesmente o maior investidor em bolsas, e ele é considerado a segunda pessoa mais rica do mundo.
ele tem uma série de pensamentos importantes em relação ao dinheiro, mas relacionado ao que eu falei agora, ele diz: se você comprar coisas que você não precisa, logo terá que vender coisas que precisa. Então, pensem nisso. Você tem que, quando você vai comprar algo, você precisa pensar: eu realmente preciso disso? Reflita um pouco antes de comprar por impulso. E essa daqui, do Geraldo Stack de Souza, que é um poeta brasileiro, poeta e pensador, é, é muito interessante. É em relação ao status. É comprar coisas que você não quer, com o dinheiro que você não tem, a fim de mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Então, isso é muito comum. Por exemplo, o meu vizinho comprou um carro novo. Não, tem que comprar um carro melhor que o dele. Isso não é felicidade. Isso é consumismo na sua forma mais extrema. Então, vocês têm que pensar em relação a isso. Eu realmente preciso disso? Eu preciso desse carro novo? Pode ser que você precise, mas pensa bem antes de realizar esses gastos, ok? Bom, no próximo vídeo eu vou continuar essa apresentação e vou mostrar para vocês como se livrar das dívidas, como criar uma reserva de emergência, o poder dos juros compostos e vou falar um pouco sobre investimentos. Então eu gostaria de deixar um recado para vocês. Se vocês gostarem ou não gostarem do vídeo, por favor, cliquem ali no positivo ou negativo e deixe seu comentário para que a gente possa melhorar o conteúdo. É isso. Obrigado e até o próximo vídeo.